Você já ouviu falar de alguma missa aqui no Brasil que é realizada por pessoas mortas? Eu sei que isso parece uma cena de filme de terror, mas em Ouro Preto, cidade histórica do estado de Minas Gerais, existe uma velha lenda sobre uma missa realizada por cadáveres. A lenda da Missa dos Mortos será o tema do nosso vídeo de hoje. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Milhões de cristãos no mundo inteiro mantêm aquela velha tradição de ir à missa, seja no domingo ou em qualquer outro dia da semana. A missa é a celebração da Eucaristia, ou seja, a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ao pé da letra, a missa significa o cumprimento do mandamento de Cristo de fazer o que ele mesmo fez na última ceia, além de ser o sacramento em que se recebe o corpo e o sangue de Cristo. Esta é uma das principais celebrações religiosas da Igreja Católica, mas também é realizada em outras tradições, como na anglicana e luterana. A nossa história começa na cidade de Ouro Preto, que fica sobre várias colinas, com uma altitude de 1.100 metros. Ouro Preto foi fundada no dia 24 de junho de 1698, mas até então era considerada apenas uma vila. Em 1711, recebeu o nome de Vila Rica, até porque era um lugar repleto de ouro. Anos depois, exatamente em 1720, a Vila Rica foi escolhida para ser a capital da nova capitania do estado de Minas Gerais. Um ano depois da independência do Brasil, em 1823, Vila Rica recebeu o nome de Ouro Preto, tornando-se assim a capital da província das Minas Gerais. A cidade, que é tão famosa por ter sido palco de grandes eventos, também esconde mistérios e lendas que deixam as pessoas assustadas. Foi lá que ocorreu a rebelião de Felipe dos Santos, a Inconfidência Mineira, que resultou na morte de Tiradentes. Nessa pacata cidade repleta de histórias, não é de hoje que uma velha lenda roda na boca dos moradores locais e dos turistas. A Missa dos Mortos é uma das mais tradicionais lendas da região. E existe até um registro popular sobre essa missa que aconteceu no começo do século XX, por volta de 1900. Qual seria o local adequado para realizar uma Missa dos Mortos? Segundo a lenda, tudo aconteceu em uma igreja que ficava ao lado de um cemitério. Estou falando da igreja de Nossa Senhora das Mercês de Cima, conhecida popularmente como Igreja das Mercês de Cima, que foi construída ainda em 1773 para substituir outra que existia no mesmo local. Na fachada da igreja existe uma escultura em pedra-sabão representando a Virgem com os braços abertos. E dentro dela você pode encontrar todo o charme das igrejas das cidades históricas de Minas Gerais. O registro da Missa dos Mortos foi contado por um homem que viveu muito tempo na cidade. Esse homem se chamava João Leite e era zelador e sacristão da igreja. O homem era muito conhecido pelos ouropretanos da época. João Leite era um pequeno sujeito que estava sempre montado em seu cavalo branco e vivia a prosear com os habitantes da cidade. Ele era um homem de confiança, honesto e que tinha todo cuidado com os pertences da Igreja das Mercês de Cima. Vários mistérios giram em torno da vida de João Leite. Ele foi abandonado na porta da Santa Casa logo depois que nasceu. Mas ninguém se lembra disso. E não se sabe a partir de quando ele se tornou sacristão da igreja. Quando era questionado sobre suas origens, João sempre dava um sorriso de desentendido, pois até ele desconhecia sua origem. Um triste dia, João Leite foi encontrado morto, diante do altar da igreja. Ele estava deitado, todo arrumadinho, com as mãos no peito como se realmente estivesse dentro de um caixão. Seu cavalo branco havia desaparecido sem deixar vestígios. João Leite era uma das pessoas que afirmava ter visto uma das missas dos mortos. Ele contou para boa parte da cidade que em uma noite fria,
Enquanto morava na sacristia, presenciou um evento estranho. Para se aquecer, João estava encoberto com um cobertor até a cabeça. Quando deu uma espiadinha por fora do cobertor, se deparou com um forte clarão vindo de dentro da igreja. Nesse exato momento, eu garanto que qualquer um de vocês iria morrer de medo, até porque a igreja era do lado do cemitério. Mas e aí? Seriam ladrões tentando roubar a igreja? Na verdade, não havia nada de valioso dentro da igreja das Mercês de Cima. João Leite então escutou sussurros vindos de longe, dizendo o seguinte: Deus vos salve! Encucado com aquela situação, João Leite se questionou: quem estaria rezando uma hora dessas? Curioso, o sacristão levantou-se e foi conferir o que o atormentava aquelas horas da noite. Corajoso. Em um momento desses, eu não saberia o que fazer. Vagarosamente, João foi até a porta da entrada da igreja e reparou que ali dentro, além do grande clarão, havia alguns fiéis e um sacerdote celebrando a missa. Nada fora do normal, a não ser a hora que aquela missa estava sendo celebrada. Depois de analisar bem o sacerdote que celebrava a missa, João não conseguia se lembrar de um padre calvo e de couro cabeludo excessivamente branco. De fato, o clero de Ouro Preto não apresentava um padre com essas características. Na narrativa de João Leite, ele contava que todos os fiéis de dentro da igreja estavam vestidos de preto, usando capas e capuzes, e algumas senhoras estavam com suas cabeças baixas. Mas quando o padre se virou para dizer Dominus vobiscum, que significa o Senhor esteja convosco, João Leite percebeu que o padre era, na verdade, uma caveira. Ao perceber esse, digamos assim, pequeno detalhe, todos os fiéis de dentro da igreja levantaram a cabeça. E João Leite percebeu que todos ali dentro estavam mortos. Apavorado e quase sem acreditar no que estava vendo, João Leite percebeu que a porta da igreja que dava para o cemitério estava aberta. E lhe veio na cabeça que aquela era a tão famosa lenda da Missa dos Mortos. Segundo o próprio João Leite relatou, ele caminhou na ponta dos pés até a sua cama. Ele se cobriu por completo com o cobertor e, se arrepiando todo de medo, ficou escutando os sussurros dos mortos. Ao fim da missa, o silêncio voltou a tomar conta do lugar. E João Leite, mesmo estando amedrontado com toda a situação, voltou a dormir. É sabido que muitas lendas rondam a cidade. Várias delas passadas de geração em geração, mas essa em específico causou muito alvoroço em toda a cidade. Essa história é tão famosa que uma crônica com a lenda foi publicada no dia 23 de outubro de 1949, no jornal Estado de Minas, editado em Belo Horizonte. A crônica foi escrita por Augusto de Lima Júnior, que era advogado, jornalista, poeta, magistrado e historiador brasileiro. Mas afinal, essa é só mais uma lenda? Ou todas as histórias envolvendo a Missa dos Mortos realmente aconteceram? Muitos dizem que essa lenda começou ainda na Idade Média e tem origem europeia. Os antigos romanos achavam que, de tempos em tempos, os fantasmas de seus entes queridos se reuniam. Tanto os portugueses quanto os espanhóis achavam que precisavam espantar os outros fantasmas e por isso realizavam a Festa dos Mortos. Os portugueses chamavam essa missa de a Missa das Almas e os espanhóis de la Missa de las Ánimas. Já aqui no Brasil, essa lenda é conhecida em várias cidades do interior, principalmente de Minas Gerais. Em São João del Rei, a cerca de 150 quilômetros de Ouro Preto, fica a matriz de Nossa Senhora do Pilar. Lá também existe um registro semelhante ao de Ouro Preto. Só que lá, quem relatou essa história foi uma viúva. A história conta que ela se deparou com a missa na igreja e que, por algum motivo, perdeu completamente a noção do tempo. Quando o sino da meia-noite tocou, tudo sumiu
E a viúva ficou na dúvida se estava apenas sonhando ou se tudo aquilo realmente tinha acontecido. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas os nativos das duas cidades contam que as pessoas que avistaram a missa ou estavam perto de morrer, ou era um aviso de que alguém próximo a elas poderia falecer a qualquer momento. Mas e se for verdade? Será que essa lenda é apenas uma história contada de geração em geração para assustar as pessoas? Ou tudo isso realmente aconteceu? Eu prefiro acreditar que essas histórias foram inventadas. Mas peço para que você deixe a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo do quadro E Se For Verdade. Por hoje, eu fico por aqui, caros amigos. Mas espero que nos encontremos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos.